Alô, alô, queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Estamos começando agora o terceiro episódio da nossa série A Publicidade ao Longo do Tempo. E queremos sempre enaltecer a presença de pessoas aqui que vão nos ajudar nesse trabalho, um debate que hoje tem como tema o uso do humor e de estereótipos. Eu tenho aqui, junto comigo, a nossa querida Paula, que vai se apresentar, o Jabas, que vai se apresentar, e vocês, então, vão perceber que são duas feras que conhecem muito do assunto e que vão, é claro, com alguns episódios que nós teremos, alguns comerciais que nós vamos apresentar, a chance de alavancar esse debate aqui para ficar bem animado. Paula Lagrota, por favor, como é que você se identifica? Bom, eu sou publicitária, sou argentina, isso vai me ajudar muito nos meus comentários aqui sobre publicidade, sobre humor, sobre linguagem. Sou botafoguense, sou carioca de alma, trabalhei a minha vida inteira uma publicitária raiz de agência de publicidade. Só tive um pequeno período que eu fiquei fora da publicidade, de agência de propaganda, trabalhando com o Instituto de Pesquisa, mas trabalhando com a área que eu gosto, que é comportamento, gente, comunicação do ponto de vista dos hábitos, das atitudes. Enfim, agora vocês estão vendo que teremos aqui uma expert em publicidade e que acompanha muitos dos casos que a gente vai mostrar. Jabas Nogueira, como é que você se identifica? Tudo bem, Mário? Tranquilo? Primeiro eu queria agradecer o convite, foi ótimo. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sou publicitário também, sou fluminense, já que você falou do time. E, na realidade, tem mais um torcedor ali que eu vi. E, na realidade, eu trabalhei em várias agências de publicidade também, como você. Trabalhei também em veículo de comunicação. Tive a oportunidade de estar muito próximo a projetos ligados à educação, dentro do próprio jornal, como coordenador do Comitê de Leitura e Educação da NJ, que é a Associação Nacional de Jornais. E hoje eu trabalho num projeto também ligado à educação, que chama-se GMC, que é o Global Management Challenger, que é uma maior competição online de estratégia de gestão baseada em simulações de negócios. Então, eu peguei esse foco de educação, porque eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje, que é humor com estereótipos, e que, na realidade, vai gerar polêmica nessa conversa aqui. E eu acho que a educação é um tema que pega, num sentido mais amplo, a educação pega desde a formação do ser humano, aí passando pela parte de sociologia, de tudo aqui, que eu acho que vai ser em cima dos comerciais que você vai mostrar. A gente vai ver agora como é que essa experiência se aplica já no primeiro desafio. O primeiro desafio hoje é um trabalho icônico que foi feito pela Kaiser, que tinha um personagem também bastante famoso, e nós vamos agora acompanhar dois comerciais emendados, dois comerciais usando esse personagem. E aí, o começo desse debate, que a gente pretende estender ao longo do programa, é para a gente ver até que ponto determinados tipos de decisões, determinadas linguagens publicitárias foram usadas, poderiam ser usadas hoje ou não cabem hoje. Vamos ver, então, agora essas duas peças do famoso baixinho da Kaiser. Aceita um drink, senhor? Kaiser. Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. Ninguém pode negar, ninguém pode negar, ninguém pode negar. Kaiser, uma grande cerveja. Com aquilo que a natureza tem de mais puro, a Kaiser faz a sua cerveja.
de cerveja. Agora que vocês viram essas duas peças, a minha questão é a seguinte. A primeira mostra a experiência da cerveja, a festa, o personagem, o baixinho da Kaiser, dentro de todo o ambiente festivo onde eles estão ali na experiência do produto. A outra peça, apesar de usar o personagem, ela descreve muito mais o produto. Como é que você, Paula, analisa essas duas formas de linguagem para tratar de um produto com um personagem que, em si, ele tende a ser um personagem de humor e explorando, digamos assim, uma característica física do personagem? Bom, essa combinação, né, desses dois comerciais, ela traz assim muito da tônica da linguagem das cervejas, né? Tem, por um lado, a construção do baixinho, né, do personagem, né, e, portanto, da personificação da própria cerveja, a grande cerveja, né? Então, em oposição ao baixinho, que é o bem-sucedido, que é o sociável, aquele que está cercado por gente, que é o exemplo no primeiro comercial, e as típicas cenas de Appetite Appeal que vem no segundo exemplo, que também são importantes para construir, digamos assim, o conjunto de evidências intrínsecas de um bom produto, saboroso, cremoso, com uma cor dourada, que são todos esses códigos que o universo da cerveja explora tão bem e que, ao longo do tempo, foram se codificando para o consumidor como sinônimo de sabor. Então, assim, olhar esses dois exemplos, né, e imaginar uma campanha faz muito sentido, e eu diria que até os dias de hoje a gente trabalha com essa lógica de combinação. O que chama atenção, porque está, obviamente, no contexto, no tempo, é que para personificar a cerveja no baixinho, né, o bem-sucedido, né, aquilo que constrói o grande, é que os exemplos eles ficam datados, né, porque a característica sociável dele, né, o cara que ele é admirável porque ele se dá bem, ele está sempre associado ali a uma cena que precisa de uma mulher para ser escada. Né? Então, alguém aí você falou na questão da mulher. Aí eu vou remeter para o Jarbas. O Jarbas, Sim. Nós temos aqui um comercial de cerveja que usa um personagem característico e a gente teve muitos comerciais de cerveja que usaram mulheres dentro de um clima de sedução também. Né? Como é que você compara isso do passado para hoje? Você acha que hoje ainda cabe explorar a sedução? Entendi. Mudou muito, né, Mário? Eu acho que a publicidade ela reflete essa mudança social significativa que teve recentemente, que, na realidade, há 20, 30 anos atrás não tinha. Né? Esses comerciais são bem-humorados, eu acho ótimo comercial bem-humorado, estamos conversando aqui um pouquinho sobre isso antes de começar aqui a apresentação, e então acho que isso é interessante. Então eu gosto do humor. O comercial não fala claramente que ele é o baixinho da Kaiser, né? Quer dizer, ele não mexe no estereótipo da altura dele, mas é evidente que está subentendido. Né? O fato daquelas várias mulheres em volta dele ali, com uma roupa mais provocante, né? Sem dúvida tem um humor nesse negócio que há 20, 30 anos atrás não havia críticas a esse tipo de assunto e as pessoas achavam engraçado e vendiam o produto. Né? O segundo comercial realmente mostra o produto com muito mais prazer. Né? A visualização do produto, a espuma e tudo mais, te dá um apetite de beber aquela cerveja, dá vontade de beber aquela cerveja. Então, quer dizer, então eu acho que isso é uma coisa que mudou muito de lá para cá. Né? Então, acho que a publicidade, que sempre buscou conexões de emoção na publicidade, teve que se refazer em vários momentos e atualmente mudou bastante, né? Esse reflexo da sociedade. Né? Então, agora eu vou fazer um novo desafio, porque a gente citou aqui a questão da sedução, né? Um pouco do erotismo envolvido na linguagem, e nós escolhemos para passar aqui para os nossos convidados algumas peças, e a primeira, do Baixinho da Kaiser, e essa de agora, são peças que foram escolhidas por publicitários entre as melhores, as 40 melhores, mais icônicas de todos os tempos. E a próxima, que também tem o clima de erotismo e se tornou muito famosa, é o Tio Tsukita. A expressão Tio Tsukita, obviamente comercial da Tsukita, que usou um personagem, e nós agora vamos ver
2 peças com esse personagem e vamos comentar daqui a pouquinho algumas coisas a mais dentro deste olhar entre o estereótipo e o humor que está associado à construção da linguagem da peça. Sobe. Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Oi, Oi. tá tendo festinha. Aham. E tá animada, né? Aham. Eu tava ouvindo a música e aí... Acordou? Desculpa, tio. Eu vou baixar, tá? Bom, pessoal, eu quero trazer aqui 2 questões para a gente analisar. Uma, sem dúvida, existe todo um bom humor na construção dessas peças. Elas trabalham com 2 personagens, sendo que, evidentemente, a menina é uma adolescente. Até que ponto cabe, ou eu diria nos dias de hoje, né, cabe uma linguagem como essa, em que existe um clima de sedução de um adulto para uma adolescente? Uma coisa parecida como que a gente viu. E a outra é, vocês lembram, na época, o impacto que esse comercial teve? Na época se falava, de alguma maneira, nesta questão da sedução de um adulto para uma jovem? Então, eu acho que o personagem do tio Suquita, que tem um impacto definitivo, e até hoje a gente ama, né? O tio Suquita, ele é um personagem, embora não exista mais nem o produto, nem a marca, mas a gente continua se referindo, é um personagem. Eu acho que como eu disse, é uma das peças mais icônicas de todos os tempos. Talvez porque esteja construído em cima de um arquétipo, né? Então ele durará a vida inteira, né? Porque essa é uma motivação humana, né? O novo e o velho, né? Esse conflito ele existe, né? Então eu diria que, assim, do ponto de vista do personagem, eu não acho nada que ele tenha que envolva nenhuma questão etarista, nem nada disso. Eu acho que o aspecto é o que você mencionou. E aí são 2, na minha opinião, são 2 respostas diferentes. No primeiro comercial, onde claramente a gente vê ali que tem uma cena de sedução, eu acho que ele cabe menos, porque hoje a gente está discutindo de maneira muito mais séria do que discutia há 20 ou 25 anos, essa questão da sexualização da relação com jovens, com crianças, etc. E aí até os próprios prejuízos, né, de se esconder ou de não se lidar com a questão do assédio sexual. O segundo comercial, eu acho que já não. O segundo, ele é uma temática mais coletiva. Me faz lembrar, inclusive, muito uma trend que tem agora nas redes sociais, que é o peça para os seus pais dançarem como eles dançavam nos anos 80. Me lembra muito isso, né? Porque o tio está fazendo aquela dancinha, ele toca a campainha, ele quer participar da festa também, e aí ela responde dizendo, ai, desculpa, né? Não queria atrapalhar. Eu acho que são 2 respostas diferentes. O personagem, ele sobrevive no tempo, sim, porque a gente sempre está lidando com a velhofobia, né? Com a juvenóia, né? Como se diz, jovens e velhos, né? E mais velhos, sempre vai ter esse conflito, e isso é do humano, né? E você, Jabas, como é que vê? Também acho, concordo com ela. Na realidade, é o que eu tinha falado no início, quer dizer, houve uma mudança realmente de um tempo para cá. E eu acho que no primeiro é um pouco mais, mais forte ali a sedução dele com ela no elevador, né? Ele querendo se dar bem, vamos dizer assim, né? E manda o tio Suquita, que é maravilhoso. E no segundo, realmente, eu também acho que é um pouco mais descontraído, não vejo tão chocante assim. Eu vejo assim, para tocar um pouquinho mais no assunto mais delicado, é o seguinte: eu ouço muito do mercado publicitário, às vezes uns comentários que o conceito politicamente correto, né, ele constrange um pouco, inibe a criatividade. E eu acho que, na realidade, é uma evolução que está acontecendo na sociedade, em que hoje ela exige um pouco mais de representatividade, de inclusão e de respeito, né? Então, acho que isso faz uma mudança de pensamento do pessoal criativo, né? Eu acho que não necessariamente inibe. O que eu sinto falta é de ter mais humor na propaganda hoje. Isso eu sinto falta. Agora eu vou sacanear vocês 2. Perfeitamente.
Primeira pergunta, vocês acham que... Nós temos aí dois personagens, tá certo? O tio e a menina. Vocês acham que é cabível uma outra marca utilizar os dois personagens para trabalhar o seu produto? Eu estou falando agora no caso genérico, em que um personagem aparece tanto numa marca que ele é usado, é apropriado para outra marca. Acho muito difícil. A não ser que seja uma, como a gente diz, uma assinatura, sabe? Do tipo, estou me referindo ao tio Suquita, ou seja, como se fosse uma homenagem metalinguística, uma homenagem a uma homenagem. Tá, então, vocês acham que caberia uma marca, eu diria famosa, utilizar estes personagens em que a menina está seduzindo o tio Suquita? Não, acho que não. Não acredita? Não. Gostaria de ver? Gostaria. Então, pessoal, mostra. Veremos agora a menina. A menina é a vingança do tio Suquita. A menina vai tentar seduzir o tio. Vamos ver como é que ele reage e vocês vão perceber que não é uma marca qualquer que está, um brand qualquer que está fazendo isso, não. Obviamente que é da época, tá? Da mesma época em que foi lançado o Suquita. Vamos ver, então. Oi. Oi. Tudo bem? Uhum. Por acaso aquele classe A lá na garagem é seu? Uhum. Confortável, seguro, né? Uhum. Dá pra dar uma voltinha? Não. Não? N é ótimo. Classe A. Você de Mercedes. Bom, vocês disseram que não lembravam e acharam difícil. E agora que vocês viram essa peça da Mercedes para o Classe A, como é que vocês reagem? Então, ela é uma homenagem, digamos assim, ao personagem, né? Mas eu acho, assim, dos exemplos, o mais incabível, né? Porque é o pior deles, é o que mais acelera o preconceito. Se os outros dois, eu acho que ali, o primeiro tem uma questão da sedução, que ela é, digamos assim, acho que ela não se atualiza. O segundo se atualiza muito bem, que é a experiência da festa. Esse daqui eu acho totalmente fora de propósito, porque ele é como se fosse... Ele é o preconceito do preconceito, né? Ele é, já que a gente tolera, né, que o tio seduza a menina, então agora vamos elevar, vamos pior ainda, vamos considerar que essa menina isso é mesmo para a época, né? Mesmo para a época. Não, inclusive bateu mal na época, né? Isso daqui. Né? Se discutiu muito isso, reforçou muito o código de uma Mercedes, uma marca sem noção. Né? Então... Na realidade, Mário, até complementando, eu acho que esse comercial foi da época, 86, se não me engano, esse comercial do Suquita. Quer dizer, a Mercedes interpretado no mesmo momento, que você vê como era uma outra época realmente, mesmo, né? Porque estão falando de 86. Né? Então, eu acho que aliás, não, 99, o Kaiser é que foi 86. Isso. O Kaiser foi primeiro em 86 A, né? e esse foi depois, que tinha o Classe A. Foi em 99 ou 2000 esse comercial daqui. Quer dizer, você vê que realmente naquela época ainda tinha tolerava esse tipo de comentário. Por isso que eu disse que ia sacanear vocês, porque existe. Eu não lembrava. Quando eu vi, a questão, o que é mais interessante é que, e todos vocês estão nos acompanhando, a gente tem a referência do tio Suquita dentro daquela visão do refrigerante, do tio querendo seduzir a menina, mas pouca gente lembra que foi feita a vingança, mas dentro de um contexto, né, para uma época, e que mesmo na época acabou não pegando tão bem. Tanto é que as pessoas não se recordam. Mesmo profissionais que lidam com o assunto não se recordam dessa questão. Como é que vocês hoje veem as campanhas de automóveis? Porque houve uma época em que a campanha ela voltava o carro mais para a família, buscar mostrar que o carro atendia a família. Em alguns momentos, para algumas marcas, havia um clima assim de uma sedução. Como é que vocês veem isso hoje?
Vocês Nossa, têm uma... é uma das categorias que mais mudou. Mais né? mudou, é. Fala muito de tecnologia, né? A tecnologia está muito em evidência em todos os comerciais de automóveis hoje em dia. E realmente tem uma tecnologia espetacular, né? Mudou muito. Né? Então eu vejo muito mais nesse sentido. São até uns comerciais mais sofisticados, assim, uns ambientes diferenciados, uma coisa Então, assim. a questão hoje em dia é mais mostrar a experiência do carro. Mais a do que- experiência. Até porque eu acho que ao longo do tempo, o carro ele mudou, inclusive, o seu significado do ponto de vista de status. Né? Ele hoje está muito mais próximo de um campo mais funcional do que... Aquela coisa do ter, né? Ou do usar. Né? Isso. Exatamente. Hoje está mais perto do usar do que do ter. Né? Então, agora a gente está falando de automóvel, mas dentro do princípio do estereótipo, para mim, eu vou apresentar uma coisa que, para mim, foi uma das peças mais criativas que eu me lembro para a época, só que ela não é de carro, mas é de um veículo automotor. Vamos agora ver uma campanha da Honda. Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama, Eu fui pra minha cama, na cama com o pijama. A vida tem que ser mais do que isso. E aí, você se lembra dessa peça? Lógico, muito boa. Inesquecível. Também gosto. É uma peça de uma produção baixíssima, lógico, mas de uma alta criatividade. Agora, o texto, e aí vem então a provocação, o texto, ele remete para uma pessoa preguiçosa, né? Aquela pessoa que não quer nem saber de nada, e aí a Honda não cabe para isso, a Honda é para outras coisas. Vocês acham que essa linguagem hoje pegaria para o jovem? Ela levaria o jovem a fazer essa associação? Eu também, Acho que sim. Totalmente. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes momentos da publicidade brasileira. Tem grandes momentos, tem grandes momentos. Mas esse é um deles. Acho que isso aqui passa pelo tempo e... Curioso, né? Como que algumas coisas envelhecem tão bem ou nunca envelhecem. Eu acho que esse comercial de Honda, ele, assim, se eu refilmar, né, tirar essa granulação ali do comercial produzido com filme de verdade, com negativo, ou seja, produzir ele num ambiente mais parecido com o que é hoje, mostrar para os meus filhos que têm 20 anos, é alguma coisa que Agora vem a pergunta do estereótipo. E essa é a questão, eu diria, socialmente falando, principal. Nós temos ali um gordinho que está falando de algo de preguiça, etc. Esta associação, ela não estaria, de alguma maneira, inconveniente hoje? É possível, eu não me lembrava que tinha essa associação. Não acho ele tão gordinho assim nesse sentido, entendeu? Eu não acho que esse é o que pega aqui no negócio. A gente presta atenção no que ele está falando. Ele está dançando muito para ser... Sabe? Não é tão forte essa imagem assim. Porque eu quis fazer essa colocação porque existem hoje na sociedade algumas associações de ideias, né? E isso em todos os campos, né? E aí, normalmente, a pessoa que é um pouco mais gordinha, até como eu aqui, muitas vezes é associado como alguém que tem menos mobilidade, menos energia. E aí, nesse caso, ele mostra que ele tem energia dançando. Tem, exatamente. Mas a Honda diz que ela não é para esse tipo de pessoa. Por isso é que eu estou agora trazendo uma possível associação. Entendi. E que talvez hoje essa peça fosse questionada. É possível. Engraçado, eu sempre tive uma interpretação de que, apesar dele estar falando um texto sobre preguiça, ele está se mexendo demais. Ou seja, é quase como que dissesse assim, a preguiça nem cabe para caras como... cama. Nem cabe. Nem quando ele quer ir para a cama, ele quer ir para a cama. Exatamente. Ele né? está animado ainda. Porque é a Honda, né? Ele não está desanimado. Para a liberdade. Ele não está desanimado. Então, eu espero que vocês estejam gostando desse passeio aqui, desse debate, né? E agora nós vamos para a última peça. E a minha pergunta desde já é a seguinte:
vocês veem algum tipo de preconceito, preconceito ou preconceito questionável nessa peça que nós vamos ver da Palmolive? Olha só que obra-prima, ela ali em cima com os cabelos longos, e para ela um elogio nosso Novo Palmolive Naturals com microcristais de turmalina, que fortalece seus cabelos da raiz às pontas. Ele fica longo. Moça dos cabelos lindos e longos, que merecem lindos elogios. Palmolive Naturals Longo Sedutor. Cabelos tão bonitos que eles vão te cantar. A gente está no finzinho do programa e eu quero só acrescentar que essa peça foi veiculada até uns 5, 6 anos atrás. Então, portanto, é bem atual. Aí vem a pergunta, da forma como foi tratado o comercial, vocês veem algum tipo de preconceito? A palavra preconceito eu acho que é forte demais, porque ela não está na raiz, né? Mas no momento que a gente está discutindo, que você falou, né, as associações que estão feitas, acho que o que está posto aqui nesse roteiro é o elogio precisa vir do homem. Então, assim, aquele conjunto de homens admira aquele cabelo bonito, aquela mulher bonita, o movimento, o brilho e tudo isso. E aí, dois efeitos aconteceriam, né? Essa associação é que ela é ruim. Ela parece então um elogio. é o preconceito. É. Não é um preconceito, mas ou um pós-conceito, digamos assim, né? Então é isso que a gente precisou como sociedade repactuar, né? O cabelo é bonito, ele chama atenção, ele é admirável, mas outra mulher poderia estar elogiando, não necessariamente um homem. É isso que a gente precisou. Que ali é um grupo de homens. Ali é um grupo de homens, exatamente. Então, esse código de que eu preciso da validação de um homem para que aquele cabelo, que é lindo, é maravilhoso, aquele cabelo só aparece, ele já é lindo, isso a gente precisou cuidar. Ainda que isso possa parecer para alguns, como o Jabas mencionou, limitador, chato, mas esse é um exercício que a gente tem que fazer enquanto sociedade de reconfigurar estes códigos. Talvez por isso que hoje ele nem faria sentido do ponto de vista do target, porque a mulher olharia isso daqui mais preparado e mais equipado para dizer, eu não preciso que ele me diga que esse cabelo é bonito, né? Entre nós, a gente acha. E você, Jabas? Eu acho que é o assunto do código mesmo. Na realidade, é que eu digo assim, todos os comerciais mais antigos não são necessariamente ofensivos, né? E os atuais também não são perfeitos. Então, eu acho que você tem que ter um mix desse pensamento em relação aos comerciais para poder criar uns comerciais dentro de um padrão que hoje é exigido pela sociedade, né? E que, de repente, você pode evoluir para esse caminho. É isso que eu entendo que seja uma coisa mais correta. Entendeu? Bom, da parte da ABMN, eu quero agradecer bastante a presença de vocês e eu quero lembrar a todos vocês que tem um código aí, QR, aparecendo. E esse código QR significa que você pode fazer uma doação para o Instituto Rogério Steinberg, que é um parceiro da ABMN e que lida com crianças de comunidades carentes, mas que têm um alto talento. E a gente quer contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. E vocês podem ter certeza que este episódio, da minha parte, atendeu as expectativas. Alguma palavra final, Jabas? Olha, obrigada por estar aqui, por estar discutindo esse tema que é tão relevante. A propaganda é parte da cultura popular, né? E esse tema do estereótipo, do humor, ele é muito importante para a gente enquanto pacto social, né? Nem para criticar, nem para aceitar, mas para moderar e ter uma publicidade maravilhosa. Exatamente. Eu acho que as marcas têm um compromisso de serem cada vez mais genuínas. É isso. E realmente se preocupar com essa imagem que elas vão ter junto ao público. E o momento da sociedade. Exatamente. Muito obrigado para todos vocês. A ABMN quer agradecer a atenção e lembrando, logo, logo vai sair o episódio 4 e eu não vou dar aqui spoiler do tema, não. Grande abraço para todos e até lá.